A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Nós vamos comentar da lição 5, meus irmãos, que tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo. Aconteceu uma falha, um erro nosso, que estamos com o projeto de adicionar mais vídeo. Aí o que aconteceu? Quando for excluir alguns vídeos, o nosso vídeo que nós postamos no domingo, ele foi excluído. E como nós não fazemos backup, perdeu-se esse vídeo. E por isso nós estamos regravando novamente a aula. Os irmãos que assistiram a outra aula que foi excluída foi benção. E com certeza essa aqui também será esse subsídio que nós iremos fornecer agora da lição 5. Amém? Isso é bom porque a gente aprende. Aprendeu agora que vamos fazer agora um backup da nossa lição. Quando fizermos o vídeo, salvarmos o vídeo em um backup para ele já ficar salvo. Caso aconteça algum previsto nesse meio tempo aí, tá com o vídeo já salvo e só repostá-lo novamente. Devido a isso, nós estamos fazendo um novo subsídio, agora de maneira mais rápida e de maneira mais prática. Da lição 5, que tem como título, como eu falei, Zorobabel recomeça a construção do templo. O nosso texto áureo encontra-se em Ageu, capítulo 2, os versículos 10 e 18. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática fala assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra em 3 livros. Primeiro, no livro de Esdras, capítulo 5, os versículos 1 e 2. No livro de Ageu, capítulo 1, versículos 1 e versículo 12. E no livro de Zacarias, capítulo 4, dos versículos 6 ao versículo 10. Amém? Então, nós hoje iremos fornecer subsídio da lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. E o primeiro tópico vai falar justamente disso, que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Quem são esses 2 profetas? Ao longo dos anos, Deus tem sempre levantado profeta para a nação de Israel. E não deixou de levantar após o exílio. Por quê? Porque existem os profetas exílio, ou seja, os profetas que profetizaram durante o exílio. Entre eles nós temos ali o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, era um profeta que estava ali no exílio. E por que não até o próprio Daniel também, que ele estava no cativeiro, estava no exílio. Mas o que eu estou querendo falar é que tem uma divisão, existem os profetas antes do exílio, profetas durante o exílio e profeta pós-exílio. Ou seja, Deus sempre levantou profetas para falar à nação de Israel. E o que aconteceu? O povo agora voltou do exílio babilônico, estava na sua terra natal e o templo estava para ser construído. Mas na lição 4 nós vemos que quando veio a primeira adversidade, a primeira barreira para impedir a construção daquele templo, que estava sob a liderança de Zorobabel, que é o líder político, e Esdras, o líder religioso, eles pararam aquela construção e aquela construção ficou parada. Em torno de 15 anos, a construção ficou parada. E o projeto da mente de Deus, porque quando Deus despertou o espírito do rei Ciro, foi para que os judeus voltassem para reconstruir o templo. Era esse o decreto que o rei Ciro tinha dado a eles. E se os irmãos perceber, um decreto tão importante, como é que aqueles homens perdem aquela cópia? Como é que aqueles homens perdem esse decreto? E na primeira adversidade, o rei, outro rei, um governador talvez, venha e impediu a construção do templo. Por quê? Porque as cartas foram enviadas e o rei, quando olhou aquilo ali, o que é que ele fez? Embargou a obra, mas os judeus não recorreram a quem deveria recorrer, que no caso seria o rei Ciro, porque a obra foi embargada no reinado do rei Ciro, e Ciro tinha dado a ordem para reconstruir. Porém, ficaram quase 15 anos
parado e Deus levanta dois homens de Deus, dois profetas, que é os profetas pós-exílios. Quem são os profetas pós-exílio? É o profeta Ageu e o profeta Zacarias, e também o profeta Malaquias. Só que Deus vai levantar o profeta Malaquias quando o templo já está erguido, agora para disciplinar o povo, exortar o povo e os sacerdotes das práticas que eles estavam fazendo errada, já com o templo erguido. Mas aqui não. O levantar de Deus desses dois homens foi para que eles se revigorassem, se animassem para reconstruir agora o templo que estava... A obra foi parada e aqueles homens voltaram para suas casas, para os seus afazeres, deixaram de lado o templo. E é nesse aspecto aqui que Deus vem e manda uma mensagem para Zorobabel, assim também como uma mensagem para Josué. Zorobabel era o líder político e ele recebeu uma mensagem, que é aquela mensagem bastante conhecida que nós conhecemos, que está lá em Zacarias, capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7. Assim nos diz, está na leitura bíblica em classe. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E o versículo 9 de Zacarias 4 assim fala, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então Deus levanta aqueles profetas, Zacarias vem e entrega essa mensagem pessoal a Zorobabel. Talvez Zorobabel estivesse triste, desanimado, porque ele era o líder, foi o líder que Deus colocou à frente do povo. Ele foi o responsável de vir na liderança do primeiro grupo de exilados. E ele foi posto como governador de Jerusalém, de Judá. E voltou e Deus fala para ele, Zorobabel, as dificuldades podem ser muitas, porque a palavra de Deus fala, quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina. O que Deus está querendo dizer para Zorobabel? Que as dificuldades, as adversidades, os obstáculos que se levantaram vão cair por terra. Esse monte não é nada, Zorobabel, na tua frente, não é nada. Ele vai ser como uma planície, como uma campina, ou seja, vai ser abatido, vai ser derrubado, porque o templo vai ser reconstruído, porque a obra é de Deus. E quando Deus levanta o homem para fazer a sua obra, a sua vontade, ele é o dono da obra, ele é o que vai concluir, ele é o que vai iniciar, ele é o que vai fornecer os subsídios necessários, vai suprir todas as necessidades, mas a obra tem que ser concluída. E foi concluída. Não é por força, nem por violência, mas é o Espírito de Deus que vai fazer a obra. E esse Espírito de Deus é o que vai vivificar na vida daqueles homens o ânimo deles reconstruírem o templo, porque esta era a vontade de Deus. Então Deus dá essa mensagem para Zorobabel, não só a Zorobabel, mas também ao líder religioso. Quem é o líder religioso? Josué, que representava ali todo o sacerdócio de Israel, porque ele dá uma mensagem também, o Zacarias dá. Está em Zacarias, capítulo 3, o versículo 6. Versículo 6 e do versículo 4. Vamos ler o versículo. Zacarias, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 4. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou que estava diante dele, dizendo: tira-lhe esta veste suja. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. O que Deus estava falando agora aqui para o líder religioso? Suas vestes estão manchadas. O sacerdócio em Israel deixou de ser cumprido. Vocês estão com mancha, estão com a nódoa. Mas Deus agora vai restaurar a sua vida espiritual, porque vocês são uma nação sacerdotal.
E Deus faz isso. Zacarias vê aquele homem, o sumo sacerdote que tinha por nome Josué, de vestes sujas, que está representando isso, iniquidade, sujeira, mancha, sacerdócio estava impuro. Mas Deus vem porque ele purifica. Purifica. E Deus fala que vai purificar, porque vai colocar vestes novas. Então aquela nação sacerdotal que estava com seu sacerdócio manchado, estagnado, talvez até parado, vem Zacarias com a mensagem da parte de Deus, tanto para Josué como para Zorobabel. E os dois líderes, tanto o líder político quanto o líder religioso, despertam e começam agora a construírem o templo, animarem o povo para que o templo venha a ser erguido. Esse foi o sucesso que os dois profetas teve, porque foram profetas enviados por Deus. Há uma diferença, meu irmão. São profetas enviados por Deus. Certamente, entre os judeus, existiam pessoas que questionavam por que a obra foi embargada, por que a obra parou, por que o povo está desanimado. Mas eles não tomaram a iniciativa de trazer mensagem de força, de ânimo, de revigoração, não. Mas Deus que enviou os profetas. Porque a mensagem de um profeta é para ser entregue quando Deus dá a mensagem. Porque hoje tem muitos profetas que entregam a mensagem sem ser Deus que entrega a mensagem. Porque quando a palavra vem de Deus, a mensagem vem de Deus, há restauração, há despertamento, há renovo, há mudança de atitudes. Porque quando Deus fala, a terra se abala. E assim aconteceu na vida de Josué, o sumo sacerdote, e de Zorobabel, o líder político. E o povo também não ficou de fora, não. Não ficou de fora, porque quando Deus quer fazer a sua obra, porque a obra de reconstruir o templo, a ordem foi dada por Deus através de Ciro. No caso, Ciro através... Porque Deus despertou o coração, o espírito do rei Ciro, então veio primeiramente de Deus e usou um instrumento, um ímpio, para liberar o povo. Porque Deus também faz isso, meu irmão. Deus às vezes usa o ímpio para te abençoar, para me abençoar. E às vezes a gente fica imaginando da onde virá o socorro. E da onde você menos espera é que vem. Vem de um ímpio, um pagão, um idólatra. Mas foi através desse rei Ciro que o povo foi liberto e voltou para reconstruir o templo. Então, como eu estou falando para os irmãos, Zorobabel teve uma mensagem pessoal recebida pelo profeta Zacarias, assim como Josué. Observe que Zacarias deu uma mensagem pessoal, porque Deus deu a mensagem para Zacarias entregar aos líderes. Aí vem o profeta Ageu. Aí o profeta Ageu agora traz uma mensagem para o povo. Agora é para o povo. Ageu vem e vai falar para o povo agora. Porque o povo também precisa de um despertamento, porque eles abandonaram a obra. Abandonaram. Isso está bem implícito no livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 1, se os irmãos perceber, a partir do versículo 2 do capítulo 1, a gente vai ver que o povo parou da construção. E a gente vai abarcar agora aqui esse resultado da mensagem dos profetas, que a gente viu que houve um despertamento dos dois líderes, e o povo também recebeu um impulso espiritual, que foi dado para a obra ser concluída. Observe, meus irmãos, na Bíblia dos Senhores, em Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Imagine só, o povo estava dizendo aqui que se a obra foi parada, a obra foi embargada há 15 anos atrás, é porque o tempo não se chegou. E esses anos passou. E como é que o tempo não chegou, meus irmãos? Vocês foram libertos de um cativeiro com o decreto de um rei para construir o templo de Deus. Foi um rei pagão, porque Deus usou o rei pagão para abençoar a vida de vocês. E agora vocês vêm dizer que não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. E era esse pensamento que estava na mente daqueles povos ali, do judeu. Por quê? Porque eles falavam que ainda não é o tempo, não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. O versículo 3 também, meu irmão, do capítulo 1 de Ageu, fala assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, é para vós
tempo de habitar nas vossas casas estucadas e esta casa de ficar deserta? O que o profeta Ageu agora está dizendo aqui? Vocês deixaram a casa do Senhor deserta, pararam a obra, porque os alicerces foram lançados, mas vocês pararam, não reergueram. Mas agora vocês estão aí reconstruindo a casa de vocês. Estão deixando a casa de vocês bonitas, luxuosas, frondosas, mas a casa do vosso Deus, do Senhor, Deus dos exércitos, os que guiou os seus antepassados pelo deserto, que tirou com o braço forte do Egito, que fez atravessar o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, deu essa terra por herança a vocês. Agora vocês estão renegando tudo que esse Deus Todo-Poderoso fez por vocês. Tudo isso vocês estão renegando porque vocês estão dedicando aos seus afazeres pessoais. É óbvio, meu irmão, que a gente não deve abandonar os nossos afazeres pessoais, mas deve haver um equilíbrio. Não seja demasiadamente sábio, mas também não seja demasiadamente tolo, ou seja, é um equilíbrio. Eu tenho que ter tempo, porque a Bíblia fala tempo para tudo. E eles pegaram o tempo deles só para fazer uma coisa, que era o quê? Construir as suas casas, trabalharem, e a obra do Senhor estava parada. Qual era a obra do Senhor? De reconstruir o templo, que este foi a ordem dada por Deus, e assim como o decreto do rei Ciro, que foi assinado. Então é isto, meus irmãos. E com isto o povo deixou de fazer a sua vontade, no caso a vontade de Deus. E isso teve consequência na vida deles, tanto consequência espiritual quanto consequência material. Leiam aí, meus irmãos, em Ageu, capítulo 1, versículo 6. Sabe como diz? Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetiel furado. O que esse versículo está nos dizendo? Que o povo agora estava trabalhando, recebia o salário, mas era como se tivesse o bolso furado. Saquetiel é o saco, um bolso, tipo um saco onde guarda dinheiro. Aqueles filmes antigos, o irmão percebe que tem aquele saco onde coloca ouro, coloca prata, aquele dinheiro. Vocês estão trabalhando, estão recebendo esse saquetiel furado, porque as economias não estão dando para nada. Imagine só, vocês estão comendo e estão se fartando. Vocês bebem, mas não estão se saciando, ou seja, não estão matando a sua sede. Vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo. Então isso foi o que Deus mostrou para o povo. Que esses infortúnios estão vindo sobre as suas vidas porque vocês estão desobedecendo a mim, desobedecendo ao Senhor. Por quê? Porque eles tinham que reconstruir a casa de Deus, do Deus de Israel. E isto foi o que o Senhor falou para eles. Mas o povo recebeu de bom grado. É importante a gente saber disso, meu irmão. O povo recebeu de bom grado, ouviu as palavras do profeta Ageu e voltaram a construir o templo do Senhor, voltaram a construir a casa, voltaram a edificar a casa do Senhor. E edificaram. E se passou-se o tempo e a casa foi edificada. E ainda tem aquele versículo bastante conhecido do livro de Ageu. Quem nunca ouviu falar desse versículo, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E também tem aquele lá que fala o quê? Que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Deus que deu tudo, Deus que supriu tudo, para que o homem não venha glorificar-se achando que foi obra de suas mãos, mas não. Mas foi tudo obra do Deus Todo-Poderoso. Deus que fez tudo, Deus que faz tudo e Deus que dá tudo. Mas ele precisa de instrumentos para fazer a sua obra. E quem são esses instrumentos? São os seus servos na terra. E é isso que Deus está procurando na face da terra. Está procurando instrumentos para fazer a sua obra. Instrumentos para levar a sua palavra. Instrumentos para levar a palavra de salvação. A mensagem que restaura, que liberta, que cura, batiza o homem e leva ele para o céu. Será que você é esse instrumento, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esse subsídio? Deus está à procura
de instrumentos para usar na sua obra, para levar a mensagem de salvação. Assim como ele usou os judeus como instrumento para erguer aquele templo, que aquele templo viria ali a entrar o Filho de Deus, aquele que há de vir e reger todas as nações com vara de ferro, o Cristo. O Cristo habitou naquela casa, por isso aquela casa tão humilde em comparação ao suntuoso templo que foi erguido por Salomão. Mas ali a glória daquela casa seria maior do que a glória do templo de Salomão, porque ali estaria o Senhor, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. O próprio Deus habitou ali em forma encarnada. Ele entrou naquele templo, ensinou. E por isso essa casa tinha uma importância, porque ali o Messias iria ensinar, iria mostrar o evangelho de salvação. E assim foi feito. A casa foi erguida e o templo foi erguido. E daquele templo ali, agora estava cumprido o que Deus tinha colocado no coração daqueles homens. Porque Deus despertou o espírito do rei Ciro para que decretasse aquilo, para que o povo voltasse e construísse o templo. O templo foi reconstruído. Esta é a parte histórica da nossa lição bíblica. Agora o ponto 2 vai falar do ministério profético, é uma manifestação de Deus. Por quê? Porque a gente vai falar no tópico 3, mas eu vou falar aqui agora das manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. Se os irmãos perceberem, o autor aqui vai dar alguns exemplos de Moisés, que teve um preparo espiritual e quando foi chamado por Deus para libertar o povo cativo que estava no Egito, Deus usou Moisés para realizar coisas extraordinárias. Mas mesmo assim, o faraó negou até o último instante, até vir a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Mas Deus usou o quê? Moisés para fazer aquelas manifestações sobrenaturais. Assim também como o profeta Elias. O profeta Elias falou que durante 3 anos e meio não iria chover e não choveu. Quando aqueles homens foram buscar Elias, Elias orou e descia fogo do céu e consumiu aqueles homens. Assim como a batalha do Monte Carmelo, que é a batalha mais conhecida quando se estuda o profeta Elias, que o Deus que respondesse por fogo, esse seria Deus. E quando Elias ajeitou o altar, consertou o altar e orou a Deus, Deus respondeu com fogo. E o povo saiu dali gritando que só o Senhor era Deus, só o Senhor era Deus. Então a manifestação no Antigo Testamento as manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento, Deus usava formas miraculosas para mostrar que ele é Deus. E Deus usava Elias, usou Moisés, usou tanto outros homens de Deus, usou Eliseu, usou muitos homens. Se a gente for ler o Antigo Testamento, vai perceber as obras maravilhosas que Deus age na vida dos seus servos. Por quê? Porque existe uma manifestação sobrenatural de Deus. E no Novo Testamento isso não deixou de acontecer. No Novo Testamento isso não parou de acontecer. O autor fala que quando houve o derramamento do Espírito Santo, naquela época ali, em Atos dos Apóstolos, Atos 2, a partir daquele momento, aqueles homens receberam um revestimento de poder, uma capacitação sobrenatural para fazer obras e coisas extraordinárias, para que quem visse aquela pregação, porque as pregações deles eram acompanhadas de milagres, normalmente eram acompanhadas de milagres, porque eles pregavam com ousadia, essa ousadia vinha da parte de Deus. Então essa manifestação sobrenatural agora no Novo Testamento, meus irmãos, está ligada à ação do Espírito Santo na vida do crente. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas e o Espírito vinha sobre ele e usava. Poucas pessoas no Antigo Testamento você vê que o Espírito de Deus habitava nele ali. Entre eles a gente pode citar Davi, se eu não me engano também tinha Gideão. Mas os outros, se os irmãos perceber, eles estavam andando e de repente vinha o Espírito de Deus e se apoderava dele. Naquele momento ele era usado por Deus de maneira sobrenatural. Mas o Espírito Santo não vivia com eles, não habitava dentro deles.
Mas no Novo Testamento já é diferente a história. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de cada crente. E o Espírito Santo agora fazendo morada dentro de cada crente, o que acontece, meus irmãos? Você agora tem um auxiliador, tem um consolador, como o próprio Cristo falou, eu irei, mas mandarei outro consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. E esse Espírito que o Cristo falou, que está dentro de nós, é o Espírito Santo, que está nos capacitando, nos habilitando para pregar o Evangelho com ousadia. E além disso, ele forneceu os dons espirituais. Os dons espirituais nos capacitam a realizar eventos sobrenaturais. Por quê? Porque não sou eu que faço, mas Deus através de mim. Porque, como eu falei para os irmãos, nós somos o instrumento pelo qual Deus vai operar na vida dos descrentes e até na vida dos crentes. Porque os dons espirituais, eles podem ser utilizados tanto para o crente quanto para o não crente. Porque isso é o que acontece. O dom de cura, a gente percebe o que pelo Novo Testamento? Que não curava só apenas os crentes, não. Mas em sua maioria era de pessoas não crentes. A mesma coisa é o dom de profecia. O apóstolo Paulo explica isso bem direitinho. Para o incrédulo, quando ouvir, ele vai ouvir e vai ver que ali é o Espírito de Deus que está revelando coisas dele. Porque a palavra de Deus é o quê? Ela é viva e eficaz e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisa das juntas e medula do espírito e da alma e é apta para discernir as intenções do coração. Então, é isto que o Espírito Santo nos dá. A sua espada, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, essas manifestações sobrenaturais, elas não deixaram de acontecer. Porém, agora requer que cada um busque, cada um se dobre os joelhos e busque a Deus para que tenha essa capacitação sobrenatural para agir de forma efetiva na pregação do Evangelho, no combate ao reino das trevas, porque esse mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste mundo. E você está guerreando todo dia, meus irmãos. Não é à toa que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, transmite aquela mensagem de Deus que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus, meus irmãos. Nós devemos estar preparados para defender, para combater, para militar. E é isso que nós estamos fazendo na terra. E o terceiro e último ponto, meus irmãos, para encerrarmos, ele vai falar do profeta na dispensação do Antigo Testamento e os profetas na dispensação do Novo Testamento. Então, de forma clara e resumida, no Antigo Testamento, a dispensação de profeta era um ofício restrito. A operação de profeta, eu vou colocar o nome ofício, para fazer uma diferenciação do novo para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento era ofício, era um ofício. Já no Novo Testamento, isso passa a ser um dom ministerial. Da mesma forma que no Antigo Testamento nem todos eram profetas, na mesma coisa agora na nova dispensação, nem todos têm o dom profético, porque o dom profético, quem tem é aquela pessoa que exerce liderança na igreja. É o dom profético para aquela pessoa, é uma capacitação para a pessoa que está na liderança, vamos supor, da liderança da igreja, na liderança de uma congregação. Essa pessoa, ela necessariamente tem que ter o dom ministerial. Que dom ministerial é esse? Ministério profético. Agora é um dom, é um ministério profético. Isso, meu irmão, é diferente do dom de profecia. Não vamos confundir. Eu vou falar um pouquinho disso também, mas vamos focar agora no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia o profeta, era um ofício. Ele era profeta, ele era designado como profeta. Foi o profeta Elias, foi o profeta Ageu, o profeta Zacarias. Era o ofício dele, era aquele de profeta. Era a função dele. Ele exercia o ofício de profeta. E o interessante é que no Antigo Testamento, as revelações, além de ele receber a revelação oralizada, ele ouvia a voz de Deus, eles também viam. Eles viam, além de ouvir, eles viam. E isso é uma coisa que acontece com frequência no Antigo Testamento. E só basta perceber, meus irmãos, em vários livros aqui, os irmãos vão perceber que quando os profetas vão escrever seu livro, quer ver um exemplo claro? Leia em sua Bíblia aí, deixa eu ver aqui, irmão. Isaías 1.1. Sabe como fala Isaías
1:1. Fala assim, ó, visão de Isaías. Olha a mensagem, visão de Isaías. E existem vários livros, eu creio que Abacuque fala disso, Ezequiel também fala disso, ou seja, ele está revelando que ele está recebendo a mensagem de Deus, a profecia de Deus, mas eles estão recebendo através de visões, porque além dele ouvirem, eles têm visões. Eles viam, Deus falava com ele, Deus mostrava. Imagine só Isaías 53, Deus revelando o momento de Cristo padecendo na cruz, e Isaías via, meu irmão, ele via o Cristo sendo crucificado, ele viu o sofrimento, porque quando ele escreve ali, ele escreve porque está recebendo a mensagem de Deus, mas ele também está vendo. Sobre o ministério profético, é muito assunto, irmão, o assunto é muito vasto, mas eu queria deixar isso bem claro aqui, que o profeta na dispensação do Antigo Testamento, ele além de ouvir, ele via as mensagens. Ele ouvia e via o que tinha que transmitir. E além do mais, eles eram consultados, como o autor fala aqui, eles eram consultados. Tipo, alguém tem alguma pendência a acontecer, ia consultar o profeta. Aí ele dá exemplo aqui, que Ezequiel foi consultado. O que aconteceu quando o pai de Saul perdeu aquelas jumentas, antes de Saul ser coroado rei? Saul foi consultar o profeta Samuel, só os irmãos leigos, está lá em Samuel, 1 Samuel 9, 6 a 7, foram consultar para saber. Então os profetas naquela época, eles eram consultados, as pessoas iam para ele, porque sabiam que era homem de Deus, era profeta, que Deus revelava a ele. Ele consultava a Deus e orava a Deus e Deus respondia. Não é à toa que os reis consultavam os profetas. Eu devo subir e batalhar com essa nação. E o profeta consultava a Deus e Deus respondia através do profeta ao rei ou a qualquer pessoa. Então, no Antigo Testamento, essa mediação entre homem e Deus era através do profeta. Essa mediação que eu falo, a mediação de consultar a Deus sobre alguma causa, alguma coisa. Então o profeta estava o encargo de consultar a Deus. Já no Novo Testamento não. O nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. E agora não existe mais profeta, porque a Bíblia fala que os profetas e a lei duraram até João. Até João que durou. Então, de João Batista. Então, de João para até os dias de hoje, não existe mais esse ofício de profeta. Profeta hoje não existe. Tanto profeta e outras lições a gente falou também de apóstolo, que não existe mais esse título. É um título, vamos supor, um ofício. Um ofício, aquela pessoa ali é um profeta, não existe mais. Mas existe agora o ministério profético, que é restrito, eu deixo isso bem claro, é restrito a quem exerce função de liderança, porque com ele está a palavra profética. Agora entenda, meus irmãos, que essa palavra profética não é profecia. Profecia é uma coisa, e quem tem acesso ao dom de profecia? Todos os crentes, todos. Todos, o apóstolo Paulo até nos fala, buscai todos os dons, mas principalmente de profecia, porque aquele que profetiza, exorta, consola e edifica. Quem ouve, para a igreja, é um dom para a igreja. Então, o ministério profético está restrito a algumas pessoas. O dom de profecias está ao acesso de todos. Só basta apenas buscarmos e pedirmos a Deus, porque a Bíblia fala: buscai os dons espirituais, principalmente de profecia. Eu tenho que buscar. Não vai vir de mão beijada, eu tenho que buscar, orar, e se for da vontade de Deus, conceder aquele dom, porque Deus sabe se vai ser útil na sua vida para edificar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja militante aqui na terra. Então, meus amados irmãos, que a gente possa entender isso. Existe hoje o ministério profético. O ministério profético está restrito à liderança, aqueles que estão à frente do povo na liderança, porque com ele está a palavra profética. Quando ele está ensinando ali, ele está exercendo o seu ministério profético sobre a nossa vida. E é restrito à liderança, aos líderes, aos que estão à frente do trabalho, aos que estão guiando o povo de Deus na terra. Já o dom de profecia é diferente. Todos têm acesso agora ao dom de profecia, todos, só basta buscar.
Só basta buscar. E hoje não existe aquilo que existia no Antigo Testamento, meus irmãos. Vou consultar o profeta, porque hoje em dia acontece muito isso. Eu vou na casa de fulano, porque fulano, Deus fala com fulano, Deus dá mensagem a fulano, vou ver lá se tem alguma mensagem para mim. Barca furada, meus irmãos, não vá não. Você tem acesso a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então você tem acesso a Deus. Você pode consultar Deus, dobrar seus joelhos, se derramar perante a presença de Deus, buscando uma direção, buscando uma luz, porque Deus irá responder na tua vida. Você não precisa consultar mais ninguém. Você não precisa ir atrás mais de ninguém. E além do mais, hoje nós temos a maior profecia em nossa mão, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa profecia aqui não precisa ser julgada. Já as profecias não, meu irmão. O dom de profecia, aquela pessoa que é usada pelo dom de profecia, a Bíblia nos fala que nós devemos julgar para saber se aquela profecia é de Deus ou não. Mas a palavra viva, a palavra de Deus, a qual você abre para ler, que é a Bíblia Sagrada, essa palavra aqui, ela não é julgada porque ela é inerrante. Ela é infalível, diferente da profecia, que ela é falível. Porque Deus dá mensagem ao homem, o homem pode entregar aquela mensagem, faltando alguma coisa que Deus entregou e ele não entregar. Ele pode dar além do que Deus mandou entregar. Mas também existe os que entregam a mensagem conforme Deus a entrega. Ele não diz nenhum A mais, nenhum A menos. Mas o perigo que acontece é o quê? Existem aquelas profecias que não vêm de Deus. Este que é o perigo. Profecias da mente humana. Aí é que mora o perigo, meu irmão. Às vezes a pessoa conhece até você. Percebe que você, de tanto falar de uma coisa, está desejando algo. E vem com aquelas mensagens que você até às vezes se sente alegre, porque é o seu desejo, é o desejo do seu coração. Mas não está alinhado com a vontade de Deus. Não está alinhado com o desejo de Deus na sua vida. E temos exemplo disso na Bíblia. O exemplo maior que tem é o profeta Natan. O que aconteceu com o profeta Natan? Davi olha, diz que está morando numa casa luxuosa, uma casa linda, uma casa maravilhosa, e diz para o profeta Natan: eu habito nesse palácio, nessa casa bonita, luxuosa, e a arca do Deus fica morando ali em tendas. Eu vou construir uma casa para a arca da aliança, para o Deus de Israel. E Natan olha e faz conforme o teu coração, Davi. Mas Natan não consultou a Deus, não sabia se era a vontade de Deus. Mas Natan sabia que aquilo era o que Davi estava querendo, e Davi tinha condição de construir, meus irmãos. Ele era rico, conquistou nações, tinha riqueza e mais riqueza para construir o templo. Mas quando Natan está indo embora, vem a palavra do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Natan, Davi não vai construir nada. Esta palavra que tu deste para ele não veio da minha boca. Volta lá agora e conserta teu erro, porque tu entregaste uma mensagem que não veio da minha parte. E Natan volta e fala: tu não construirás o templo, mas o teu filho. E assim acontece hoje, meu irmão. Por isso hoje nós temos que ter discernimento, sabedoria e como que eu me alinho para saber se uma profecia é de Deus ou não. Se ela está de acordo com a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é o nosso maior instrumento para julgar se uma profecia vem de Deus ou de não. Mas além disso, Deus ainda deixou um dom de discernir espírito, para saber se aquela pessoa está falando pelo Espírito de Deus, se aquela mensagem está vindo diretamente do trono da graça, ou se é da sua mente. Ou também pode ser uma mensagem diabólica. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa foi a lição 5. Nos perdoe, meus irmãos, porque a gente, por uma falha nossa, foi excluído o primeiro vídeo. Esse aqui já é outro que nós estamos fazendo. Talvez até alguma coisa que esteja no outro não vai estar nesse. E alguma coisa que está nesse não estava no outro. Mas abordamos todos os tópicos da lição. Está o link aí para o teste online. Para os irmãos fazer o teste online. E nós postamos essa aula agora aqui, como os irmãos perceber. Postamos com uma única imagem, porque dá bastante trabalho, meus irmãos, para fazer a edição das imagens, das figuras. Mas o importante é o conteúdo. O conteúdo da aula, creio que foi bom, do subsídio foi bom.
está abordando todos os temas e não está deixando os irmãos na mão, mas sim transmitindo conhecimento com a verdade bíblica, com o compromisso com a palavra de Deus. Isso é o que mais importa para o nosso enriquecimento espiritual, que vem alinhado, alicerçado na palavra de Deus, na sã doutrina. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.